Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Danilo Lang, sou o fundador da Cannabis Empregos. Esse é o Cannabis Empregos Podcast. Ao meu lado está o Ricardo Parra, CEO da Gota Pharma. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Prazer recebê-lo. Valeu demais. E é isso, pessoal, a gente já vai falar bastante sobre o Ricardo, sobre a Gota Pharma. Eu quero te agradecer aqui. O Cannabis Empregos Podcast acontece quinzenalmente, então fique de olho aí nos nossos episódios e também nos cortes aí nas nossas redes sociais. Quero agradecer muito os nossos patrocinadores, a Expo Cannabis Brasil, o maior evento sobre cannabis aí do Brasil, também a Smoke Buddies, o seu portal de notícias aí sobre o mundo da cannabis, e também a Caia, sua fonte aí de informação, dados, conhecimento, pesquisa. Muito obrigado a esses patrocinadores que também fazem acontecer esse podcast e trazer informação relevante aí para você que quer trabalhar, quer empreender ou quer investir no mercado da cannabis. Se você quer se tornar uma marca patrocinadora, entre em contato comigo, com certeza a gente vai ter um papo bem legal aí e você vai entender como ser uma marca patrocinadora. Bom, sobre o Cannabis Empregos Podcast, nós conversamos aqui com personalidades, com profissionais aí que estão trabalhando dentro de empresas e que estão à frente de empresas, negócios aí, no caso aqui do Ricardo, que está aqui ao meu lado. A Cannabis Empregos é o primeiro site de vagas para o mercado da cannabis no Brasil, temos mais de 10 mil profissionais cadastrados, mais de 200 empresas anunciantes, também a Gota Pharma aqui, já vamos falar também sobre isso. E nós fazemos a conexão entre profissionais aí e empresas aí desde 2021. Temos mentorias, cursos online, podcast, uma série de informações aí para você entrar e trabalhar no mercado da cannabis, com certeza aí, principalmente as nossas vagas aí que são gratuitas, tanto para empresas quanto para profissionais. Chega de falar, chega de abertura aí. Agora o foco aqui absoluto é no Ricardo, é na Gota Pharma. Ricardo, valeu demais novamente por estar aqui. Prazer. Valeu. E, por favor, se apresenta, conta pra gente aí sobre você, sobre a Gota Pharma também. Lembrando que aqui é um bate-papo informal, estou muito feliz de estar aqui com você. A gente fez bem acontecer esse papo aqui. Muito obrigado. E, por favor, se apresenta aí pra gente. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a Cannabis Emprego por esse convite, é realmente muito especial para mim, fico lisonjeado com esse convite, Danilo. É muito importante que a gente fale um pouquinho mais desse assunto de cannabis cada vez mais, né? E me vejo muito capacitado para isso nesse momento. Bom, eu sou o Ricardo Parra, sou CEO da Gota Pharma. Nem sempre eu trabalhei na indústria canábica, mas tenho uma vasta experiência na indústria farmacêutica. A Gota Pharma ela surgiu em 2022 e tem crescido, graças a Deus, graças a muito trabalho também, mas degrau por degrau, né? Nós somos muito pé no chão, nós não subimos 2 degraus, é degrau por degrau, bem consciente naquilo que a gente faz, Danilo. Bem legal. E me conta um pouquinho, como que nasceu a ideia de falar, vou criar a Gota Pharma? Quando que você ligou essa lâmpada aí e falou, é agora? É bem interessante porque depois de 27 anos de indústria farmacêutica, que minha última casa foi em 2019, e eu queria fazer algo diferente, né? E aí surgiu a possibilidade de eu trabalhar numa empresa de cannabis medicinal e me apaixonar, né? Eu acho que a Gota hoje era movida por paixão, uma paixão que se iniciou lá no início quando eu comecei a trabalhar nessa empresa de cannabis medicinal. Então eu fiquei 2 anos, aprendi um pouco, ainda estou aprendendo muito, né? Porque a cannabis medicinal, se você me perguntar hoje onde ela vai parar, eu não sei te dizer, né? Aprendi muito, mas chegou a hora, em um momento que eu falei, bom, eu quero empreender. E nesse momento, quando eu saí dessa empresa de cannabis que eu trabalhei, eu resolvi empreender e montei a Gota Pharma. Muito bom. E quando você trabalhava no mercado farmacêutico, o que mais você importa desse mercado, vamos falar entre aspas, tradicional, para o mercado da cannabis? Bom, eu sou muito grato à indústria farmacêutica.
eu construí a minha vida, né, na indústria, Uhum. e assim, eu importo a experiência, né? Eu iniciei como representante e saí como executivo, né? Então, dentro da indústria farmacêutica, eu trabalhei como representante, trabalhei na área de treinamento, trabalhei na área de marketing, trabalhei na área de RH, e isso, obviamente, me trouxe uma experiência fundamental para que eu possa, de forma que eu possa usar hoje na Gota Pharma, né? São mercados diferentes, mas a experiência você pode usar em qualquer lugar, né? E esse momento que você falou, vou fundar minha empresa de cannabis medicinal, o que passou no coração, assim, até para o pessoal que está vendo a gente, assim, não é do nada que você fala, eu vou abrir uma empresa, e a gente não fala muito isso, mas assim, abrir uma empresa é muito mais do que uma decisão também. Imagino que é uma conversa familiar, é uma revisão de carreira, é falar, poxa, para onde nós queremos ir, para onde eu quero ir profissionalmente, né? O que passa na cabeça de um novo empreendedor em cannabis medicinal, né? Porque vamos falar a realidade, né? Assim, não é só, eu vou abrir e tudo são flores. Sim. Bom, eu confesso que eu pensei em abrir uma empresa com os resultados que eu via, né, que eu trouxe da empresa anterior, os resultados que eu vi em pacientes, né? Coisas que eu nunca vi nesses 19 anos, quase, ou 27 anos de indústria farmacêutica, eu não via antes. Obviamente que dá um medo, né? Você sai de um porto seguro, porque a indústria farmacêutica ela é ainda um porto seguro, né? E dá esse medo de você empreender num país também que é muito difícil, né? Que a gente empreenda, né? Mas foi uma conversa familiar, não foi uma decisão do Ricardo sozinho, mas foi uma decisão do Ricardo, foi uma decisão da minha esposa, foi uma decisão de saber que em determinado momento, né, seria muito difícil, né, e isso foi muito combinado e muito conversado dentro da minha casa, mas e coisa que me trouxe segurança. Então, assim, eu tive o apoio dentro da minha casa, né? Não foi uma ideia minha, mas se não tivesse um apoio dentro de casa, talvez eu não estaria aqui nesse momento. Acho que é importante falar isso, né? Eu sinto isso também, que o apoio dentro de casa é fundamental e às vezes é o que me segura. Sim. Você tem essa sensação também que, fala, poxa, tira o lado profissional, mas o lado familiar me sustenta também aqui? Totalmente. É muito interessante que hoje a Gota Pharma vai para 4 anos, né? E nesses 4 anos a gente comemora, né? A minha esposa comemora, eu até me arrepio de falar, cada venda, né? Cada relato que eu recebo de paciente ou de médico, eu sempre divido com ela e a gente comemora cada situação dessa, né? E isso tudo faz suprir as dificuldades, porque nós temos muitas dificuldades, né? Mas faz parte. Isso, quando a gente vai empreender, quando você começa a ser um empresário de verdade, você começa a identificar coisas que você não via antes, né? Eu, por exemplo, eu comecei a empreender mesmo na Gota Pharma. Foi a primeira empresa que eu empreendi. Mas assim, a minha motivação está ainda dentro de casa. Eu dividir os ganhos, as alegrias, mas também as tristezas, né? Porque nós temos as nossas tristezas, as nossas angústias, mas se você tem alguém ao lado, poxa, é tudo na nossa vida. E eu gosto de frisar sempre, eu tenho um legado, Danilo. E o legado chama-se Pedro, que é o meu filho, né? O meu filho é tudo na minha vida, como minha esposa, e eu quero deixar a Gota Pharma para ele pronta. A Gota Pharma é uma empresa em construção ainda. Ela vai crescer muito. Se depender de mim, ela vai crescer muito. E eu quero que o Pedro um dia assuma essa posição aqui, como uma empresa já mais bem estruturada, e ele vai voar, vai crescer, vai fazer a empresa crescer cada vez mais.
Isso aí, belo legado e belo relato também, né? É importante falar que esse lado pessoal, ele equilibra muito, né? E sem ele também fica um pouco mais difícil, né? Sem dúvida. Falando um pouco de dificuldades, quais foram os principais obstáculos aí que você enfrentou na hora de criar a Gota Pharma? Olha, eu confesso que no início, como eu já vinha com um bom relacionamento de indústria farmacêutica e sempre trabalhando na área de sistema nervoso central, né, eu já conhecia muitos profissionais, né? Então, em termos de apresentar a Gota Pharma a esse público, eu confesso que foi mais fácil. Tá. Eu tive uma certa aceitação. A maior dificuldade mesmo foi com um sócio que eu tive, né, logo quando eu abri a Gota Pharma, que os nossos pensamentos, em algum momento, eles começaram a se divergir, né? E aí eu acabei comprando a parte dele, porque a Gota Pharma sempre foi meu sonho, né? Então hoje a Gota Pharma é minha, eu não tenho sócio, mas eu consigo tocá-la da maneira que eu acho que é mais prudente. Mas divido ainda as coisas com a minha esposa, né? A gente divide muitas decisões. Isso de sociedade, né? Tem empresas que rodam sem sócio, com vários sócios, 1, 2, que seja. Mas é muito importante que os sócios eles se complementem, né? Sim. E que tenham os mesmos valores, as mesmas visões também, né? Porque em algum momento isso pode gerar um atrito, né? E me conta um pouquinho, hoje, como está composta a equipe da Gota Pharma? Tem você, imagino que você tenha uma rede de representantes comerciais, conta um pouquinho. Sim, a Gota Pharma, ela iniciou dentro da minha casa, né? Começou bem pequenininha mesmo, e eu tenho um escritório dentro de casa, e eu fazia tudo, fazia a parte de marketing, fazia a parte comercial, e eu saía para visitar os médicos, então eu era o faz-tudo da Gota Pharma. Em dado momento, com algumas conquistas, eu consegui sair de dentro da minha casa, de dentro do escritório, de dentro da minha casa, ir para um escritório hoje, que é onde eu estou hoje, mas menor, né? E mais tocando as coisas sozinho, terceirizando tudo, e Ricardo visitava os médicos, e assim foi indo. Hoje, aí depois teve um segundo passo, que eu fui para o escritório um pouco maior já, e aí sim eu comecei a trazer alguns representantes, que na minha opinião é a válvula propulsora de qualquer empresa, né, que seja farmacêutica, seja canábica, ou uma empresa que dependa de vendas. Uma empresa que dependa de vendas, ele tem que ter o vendedor lá na frente, né? Se esse cara não trouxer dinheiro para dentro, acabou. Se ele não existir, acabou a empresa, pode fechar a porta. Então hoje a minha empresa está composta com 6 representantes, mas a ideia é ampliar ainda ao longo desse ano. Boa. E falando em ampliar, temos novidades na Gota Pharma, que eu sei. Me fala um pouquinho sobre os produtos de vocês, qual é o grande diferencial aí para o mercado. Eu sei que você tem ampliado um pouco, conta um pouco aí pra gente. A Gota Pharma iniciou com produtos hidrossolúveis, que eu entendo que é uma evolução, né? Em termos de absorção, de posologias, de apresentações, entendo sim isso, mas eu entendo também, e olhando e entendendo cada vez mais esse mercado com o passar dos anos, a necessidade de ter outras coisas, né? Uma coisa é você ter algo inovador, que eu acho que é muito bacana, e a gente vai manter isso, a Gota Pharma mantém isso, mas entendendo um pouco o médico, entendendo um pouco os pacientes a cada ligação, porque até então eu, né, atendi os pacientes, falando um pouquinho de custo, surgiu a necessidade, um estudo de tentar trazer outras opções para aumentar o arsenal terapêutico do médico, mas também para atender a demanda do paciente
com produtos de qualidade, que isso a Gota Pharma ela não abre mão, né, não abre mão de qualidade, mas para atender um número maior de pacientes com produtos mais acessíveis, sem abrir mão de qualidade. Eu gosto sempre de reforçar isso. Ótimo. E hoje vocês estão com quantos produtos na linha de vocês? Hoje nós temos 9 produtos. 9 produtos. 9 SKUs, né? Legal. E qual é hoje o mais prescrito que você fala, poxa, a galera tem adquirido, eu tô com relatos legais aqui? Bom, a linha de óleos, ela foi lançada agora no Medical Cannabis Fair. Então, assim, eu não tenho um parâmetro ainda para te dizer o que é o óleo, né? O que eu percebi no congresso é que houve uma boa aceitação, né? Muitos médicos, odontologistas, procurando muito, tentando entender, né? E aqueles que já conheciam a Gota Pharma com o hidrossolúvel, né? Foi uma surpresa positiva. Então eu entendo que, eu acho que ao longo desse ano aqui, a linha de óleo também vai vender bastante, vai dar uma alavancada boa. Então, mas hoje o que eu mais vendo ainda é o hidrossolúvel, né? Mas vamos aguardar aqui o resultado do congresso e daqui para frente também os representantes no consultório, na rua, visitando e apresentando nossos novos produtos. E isso é legal porque mostra uma grande preocupação sua para com os médicos, os pacientes, porque fala, poxa, eu vou expandir minha marca, né, a minha linha, para atender outras patologias também, de diferentes maneiras, né, então isso é bem interessante. E me fala um pouco, como que é esse relacionamento seu com a classe médica, né, existe algum tipo de resistência ao CBD, à cannabis medicinal pela classe médica? Qual que é a sua visão hoje? Olha, obviamente que nós temos um percentual muito pequeno de prescritores de cannabis ainda dentro de um universo de CRMs que a gente tem hoje, né? Então eu vejo que, na verdade, a estratégia da Gota Pharma está pautada em 3 pilares, né? Primeiro pilar, que é aquele médico que já prescreve, que é onde a gente está construindo o nosso alicerce, né? Segundo pilar, que é onde a gente encontra bastante, é o médico que gosta da cannabis, seu colega prescreve, vê resultado, mas não sabe prescrever. E o terceiro pilar é aquele médico que não gosta e não vai prescrever, né? Tá. Então, assim, os 2 primeiros pilares hoje são foco da Gota Pharma. E a aceitação tem crescido pela classe médica? O que você tem visto? Sim. A aceitação tem crescido. Médicos que em 2022, quando eu lancei a Gota Pharma, não prescreviam, hoje prescrevem, né? O que está me surpreendendo também positivamente são odontologistas, né? Que têm procurado bastante a cannabis medicinal. A veterinária também, né? Tá. Mesmo com todas as suas dificuldades de legislação, estão procurando bastante, mas eu vejo sim que tem crescido esse número. Eu tenho um fato para te contar, se você me permitir. Por favor. Hoje nós temos mais ou menos 25 mil médicos prescritores, ou que pelo menos prescreveu uma vez. E no início do ano passado eu visitei uma médica e eu comentei isso, ela falou, nossa, tudo isso já? Na minha época era 136 médicos, eu até guardei esse número, porque foi o que ela falou, né? Então assim, você vê de um ano para cá, de alguns anos para cá, você vê que o crescimento foi exponencial. Então eu acho que tem tudo para crescer, é um mercado em expansão total. E vocês fazem algum trabalho de educação para a classe médica? Como é que funciona isso? 2025 é um ano de a Gota Pharma, é o marco da Gota Pharma, né? Até 2024 não tínhamos, para ser bem sincero. Agora, em 2025, nós já viemos novamente para o Congresso, né? E sim, tem planejamento para
cursos de educação continuada, não só na classe médica, mas também para odontologistas e também para veterinária. Olha, e tudo isso é AD? Tudo EAD. Porque aí você consegue impactar tanto um profissional da saúde que está em São Paulo, quanto lá no Nordeste, no Exatamente. sul do país. A intenção é impactar cada vez mais. Teremos também aulas pontuais, e não só aulas em São Paulo, né? Porque todo mundo faz aula em São Paulo, né? Sim. Porque São Paulo realmente é a válvula propulsora, mas eu entendo que a gente tem que ir para outros lugares, né? Então nós teremos também aulas presenciais em outros lugares do Brasil. Mas o foco vai ser AD futuramente, já com um curso dentro do próprio site. E falando em estados, eu lembrei que você sempre abriu vagas e abriu vagas recentes, né, para todo o Brasil, diversos estados, cidades. Conta um pouquinho isso, né, porque o seu paciente não necessariamente ele precisa estar em São Paulo, ele pode fazer, imagino, uma consulta online de todo o Brasil, mas você também está ampliando a sua rede para outros estados, né? Tá. Eu acho que isso é interessante, mas essa ampliação ela não é, vou colocar um X número de pessoas, né? Na verdade, eu fiz um estudo, né? Onde tem um número maior de prescritores médicos, e em cima desse estudo é onde a gente quer ampliar. Inclusive é uma parceira nossa, uma patrocinadora de vocês, que é a Kaiamard, que nos ajudou para isso, né? Então assim, tá tudo muito estruturado, né? Tá tudo muito bem planejado onde nós teremos representantes. Isso é fundamental, né? Você ter dados para você mover seu negócio, porque também você fica muito no achismo, você não sabe para onde você vai, né? E com um dado mais um pouco e totalmente curado, filtrado, fala, poxa, por aqui, ali, você já sabe onde atuar, né? Eu que vim, né? Tive uma passagem boa na indústria farmacêutica, no marketing, né? Eu também gosto de ver número, né? Sim. Eu gosto de vender. A veia comercial é muito forte, mas eu também gosto de ver números, assim, então não faço nada sem fazer pesquisa. E quando a gente fala de atuar com médicos, profissionais da saúde, e nós sabemos que tem muita resistência e muita dúvida, né? Quais são as principais resistências e dúvidas dessa classe relacionada à cannabis medicinal? Olha, resistência é mais para aqueles médicos realmente que não querem prescrever, né? Você vê também, enxerga um pouco de resistência naqueles médicos que já viram alguns resultados dos colegas, mas não prescrevem. Eu quero fazer um curso, e aí você quer dar o curso e eles não vão fazer, né? Aquela coisa de ficar no vamos, mas não vamos, né? Mas tem caminhado bem. Eu acho que é um universo bem promissor, muito promissor. Poxa, boa. E a gente falou do suporte para médicos, mas a Gota Pharma oferece algum suporte ao paciente? De que maneira que vocês acompanham essa jornada do paciente, entende se esse paciente se adaptou, como é esse relacionamento com esse público, né? De novo, né, 2025 é o marco. Então esse ano a gente vai ter uma plataforma que fará esse acompanhamento, né? Legal. Inclusive uma plataforma que se ligará o médico ao paciente, né? Então teremos uma plataforma que se liga com o médico, se liga com o paciente, para os dois se integrarem, né? Porque o que a gente vê muito hoje, o paciente ele compra o medicamento à base de cannabis, e a gente sabe que está dando certo porque ele vai recomprando, né? Dos médicos também, a gente acaba no dia a dia visitando, olha, eu estou prescrevendo teu produto porque deu certo, né? E vem alguns relatos de caso, mas a gente quer um pouquinho mais. Eu acho que a gente tem o dever e tem a responsabilidade de juntar esses dois profissionais, ou melhor, um profissional e o paciente, né?
para eles se comunicarem, seja na consulta, ou seja no dia a dia, para ver como é que está o relacionamento, porque o médico também, ele é muito trabalhoso, né? Ele tem muito trabalho, tem muito paciente no dia a dia, às vezes não consegue fazer essa conexão. Então a gente vai montar uma plataforma para fazer essa conexão paciente-médico. Poxa, boa. Parabéns pela inovação, a tecnologia não é fácil desenvolver tudo isso, né? É muito legal ver que vocês estão pensando nisso. E aqui, como que você posiciona a Gota, sendo que tem tanta marca no mercado? Assim, qual que é o seu posicionamento, né? A sua visão aí para não ser mais uma marca no mercado? Eu já vou pro 4º congresso, né? É isso, 4º congresso, e cada congresso a gente vê marcas diferentes, né? Eu vejo até com bons olhos, né? Porque é um mercado que está em crescimento, é um mercado que é pequeno ainda diante do potencial que ele tem, né? Então eu vejo os concorrentes com bons olhos. A Gota Pharma, ela se posiciona de uma forma relacional, né? Eu acho importante sempre ter o cuidado com o médico, o cuidado com o paciente, né? Que são as duas pontas mais importantes para nós. E os nossos representantes são treinados, são conquistados para fazer isso, né? Inclusive, isso é um diferencial dos nossos representantes, né? A parte relacional. Ser relacional com o médico, ser relacional com o paciente, e assim a gente se coloca de uma forma diferente. A Gota Pharma, ela é diferente para a classe médica, ela é diferente pro paciente final, pelo relacionamento. Inclusive, relacionamento esse que foi muito bacana, um médico trouxe isso para nós nesse último congresso, né? Da forma que a gente trata as pessoas, ou tratamos ali os profissionais de uma forma diferente. Então isso para mim é fundamental, o bom relacionamento com o profissional e com o paciente. Poxa, que legal, e esse feedback é bom porque mostra que você está no caminho certo e mostra como você pode melhorar sempre, né? Sem dúvida. Poxa, que legal. Você tem algum relato de médico ou paciente da Gota que fala, poxa, aconteceu isso, foi bem interessante? Eu tenho relato que é um relato emocionante, né? É um paciente com Dravet, né? Onde convulsionava pelo menos 20, 30 vezes por dia, e ele passou num profissional do qual nós atendemos, que prescreveu na época o hidrossolúvel, e esse paciente, a mãe dele passou 1, 2 meses, voltou a esse médico, chorando, né, e o médico até contando, falou, nossa, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que eu fiz, né? Na verdade, ela foi agradecer ao médico pela prescrição, né? Isso acaba até me emocionando um pouco, porque foi muito forte. Hoje esse paciente ele não tem nenhum tipo de convulsão, nenhuma mais por dia. Era um paciente que convulsionava 20 a 30 vezes por dia. Hoje acabou a convulsão para esse paciente. Isso motiva. Isso é meu motivador. Esses relatos é o meu motivador, é o motivador da Gota Pharma. Poxa, sensacional. Fiquei emocionado também, bem legal. E me conta um pouquinho. Hoje, o que é mais difícil? Você distribuir, comunicar ou vencer a burocracia, né? Fazer a distribuição do seu produto, escalar, fazer a comunicação da marca, que a gente sabe que tem várias restrições, né? Ou vencer a burocracia, que a gente sabe que esse mercado é bem burocrático, né? As resoluções mudam e gera, de certa forma, uma insegurança, né? Sim, sim. Isso é verdade. A gente vive num momento, assim, principalmente agora, de insegurança. Mas eu acho que é um pouquinho de tudo, Danilo, de verdade. A comunicação,
ela passa a ter uma certa dificuldade por algumas restrições, né, que alguns órgãos colocam, né, só feito através de representante, né, e é uma coisa que poderia ser mais bem levada para os pacientes, para os médicos, sem nenhum tipo de tendência legalista, não, mas com fundo realmente medicamentoso, e é esse o foco da Gota Pharma. Aí você tem uma questão de legislação, que a todo momento está mudando, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, de repente estou falando com você agora, né, e estamos aqui super bem, e sai uma regra amanhã do órgão regulador, e aí muda tudo, né? Essa é a segurança. E também a questão da distribuição. A distribuição, basicamente, ela de fora, né? Quando digo fora, de fora do país, para o Brasil, ela é simples, né? O problema é que ela entra no país, né? E aí tem toda aquela demora de entrega para o paciente, coisas que a gente entende que poderia ser mais rápido, uma vez que o produto importado já está liberado pela Anvisa, né? Sim. Mas, ainda assim, tem essa demora por burocracias, e por talvez um pouco até de desorganização. E até para quem está nos assistindo, para entender, né? Hoje nenhuma marca da RDC 660 pode estocar no Brasil, né? Por isso que os produtos vêm de fora. Exato. Exatamente. Nenhuma marca hoje tem esse tipo de autorização, justamente por não poder estocar, e isso acaba contribuindo com a demora na distribuição para o paciente. E, infelizmente, quem sofre com isso é o paciente, né? É o público final. Obviamente que nós, como empresa, né, a gente vê o paciente não como um número, né, e não como cliente. Você não ouviu falar cliente, né? Você só ouviu falar paciente. Eu não sou médico, mas eu trato essas pessoas como paciente. A minha preocupação é que o tratamento chegue no momento certo, né? Que não acabe o produto, né? Que o paciente dê continuidade, né? E a gente, com essa burocracia, ainda fica bastante preocupado se o paciente vai conseguir dar continuidade de uma certa forma bem perene, ou se em algum momento vai quebrar por conta de alguma demora na liberação. Sim. Isso acaba tanto afetando o paciente quanto a imagem da marca, né? Exato. E não só a sua, né? Todas as outras que atuam. Todas as outras marcas atuam, sofrem com esse problema, né? É a Gota, qualquer outra empresa. Enfim, porque somos nós a linha de frente, né? E nessa linha de frente que estamos no mercado da cannabis, tem muita burocracia jurídica. Como você enxerga o futuro da cannabis medicinal aí nos próximos 5 anos? Claramente, né, a gente sabe que 5 anos para cannabis medicinal são 20 aí fora. Mas qual é a sua perspectiva aí para os próximos 5 anos em relação a leis, a esse cenário que a gente está vendo? Olha, eu sou uma pessoa motivadora, eu sou otimista, né? Então eu vejo que daqui para frente, talvez a passos lentos, né? As leis, as regulamentações vão se estabelecer de forma melhor, né? Já existe hoje movimentos para que isso aconteça, né? Então eu creio que daqui para 5 anos vai se evoluir muita coisa, né? Se evoluiu também do passado para cá, né? E eu acho que essa evolução vai ser contínua. E falando em evolução, onde você enxerga a Gota aí nos próximos anos? Você pensa em atuar só no Brasil ou em outros países, América Latina? Conta um pouquinho. Olha, confesso que eu sou um pouco visionário. Olha, eu sou muito visionário, né? Quando eu criei a Gota, um dos desafios,
um dos meus motivadores era fazer da gota uma indústria farmacêutica, canábica, né? Então, sim, existe um plano, existe uma vontade de trabalhar em outros países de forma direta ou indireta através de parcerias, né? Como te falei, eu tenho um legado, né? Sim. Eu tenho uma pessoa que me motiva para isso a todo momento. Então a Gota, sim, ela quer crescer, ela quer expandir, ela quer ir para outros países, ou de forma presencial, ou de forma através de parcerias. Boa. E você já me falou nos bastidores aqui que você tem uma pessoa, né, uma agência, te auxiliando no marketing, né? E a gente comentou há pouco que o marketing no mercado da cannabis é muito restrito. Você não pode sair, fazer qualquer coisa, mostrar o seu produto de qualquer maneira. Em que momento que você falou, poxa, preciso de alguém especialista aqui para eu não errar aqui? Como de formação um bom marqueteiro que sou e por ter trabalhado, e marketing não é publicidade, né? Deixar bem claro que isso, marketing são números, né? Eu sempre acreditei nessa questão da comunicação. E hoje eu trabalho com uma agência que é especialista em cannabis medicinal. Então é uma agência que eu fico muito tranquilo, porque todo da exigência dessa agência hoje é que todos os seus funcionários em algum momento trabalharam com cannabis medicinal. Tá. Então eles conhecem também toda a legislação, conhecem todas as regulamentações e conhecem o que pode e o que não pode fazer. Então eu trabalho com essa agência, então fico bem tranquilo em relação a isso. Obviamente que tudo passa por mim, né? E não que eu seja centralizador, né? Mas eu tenho que olhar e prezar pelo nome da Gota. Boa. E eu quero entrar no tema empreendedorismo de novo. E você comentou agora que você já passou por diversas áreas, né? Agora e também no início da nossa conversa. O quanto você vê que foi importante, valoriza isso? Poxa, eu já fui representante, já fui marketing, já fui aqui, assim, quanto que você fala, nossa, isso aqui me dá alguns passos à frente para eu estar aqui na Gota? Eu acho que a partir do momento que eu resolvi empreender, né, eu acho que essa experiência que eu trouxe, que eu trago, né, que eu nunca vou esquecer, ela me facilitou. Não que empreender no Brasil seja fácil, né? Mas facilitou, acho que o entendimento, a dinâmica de você ter uma empresa, né? Obviamente que quando eu estava na indústria farmacêutica, eu tinha tudo em mãos, né? Sim. Não tinha problema financeiro, né? E hoje, na verdade, eu estou aprendendo a manusear tudo com tudo aquilo que eu aprendi, mas dentro da minha empresa, com as limitações que a minha empresa tem, né? Eu acho que isso facilitou bastante, o conhecimento facilitou bastante. E ele, hoje, me coloca um desafio também, né? Coloca o desafio da Gota Pharma crescer e crescer e crescer, só que eu tenho que também olhar que a minha realidade lá, quando era um profissional, um funcionário, era uma, e hoje, como proprietário, empresário, ela é outra, né? Então, eu tenho que fazer eu penso nisso todos os dias, eu faço essa dinâmica mental todos os dias, porque se eu, em algum momento, confundir, eu posso dar um passo muito errado. Empreender, né? Exatamente isso que você falou, né? Porque quando a gente está numa empresa, é isso. Se você ficar doente, ok, você volta em 2, 3 dias, você vai ter salário, você tem 2, 3, 4, 5 equipes de suporte, né? E quando você empreende, não é bem assim, né? Você tem que tomar umas decisões mais pensadas. Não que não sejam pensadas em uma empresa, né? Mas você tem muito mais riscos, né? Sim, com certeza. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, né? Poxa, antigamente eu podia ficar doente, né?
Hoje, lógico que eu posso ficar doente hoje, né? Eu sou um ser humano, mas a gente trabalha doente de casa, trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado, né? Mas é por um propósito, isso foi pensado, né? Quando eu também lá atrás, no início da nossa entrevista, falei, poxa, quando eu conversei com minha esposa e nós tomamos a decisão juntos, nós falamos sobre isso também, que talvez não teríamos alguns feriados para viajar, né? Talvez a empresa tomaria esse tempo, mas para um bem comum, né? Eu acho que todo mundo vai ganhar com isso. Uhum. Hoje é o momento realmente de trabalhar muito, de trabalhar sábado, domingo, feriado, e não tem problema nenhum, porque eu já fazia isso nas indústrias que eu trabalhei. Trabalhava sábado, trabalhava domingo, entrava às 7h30 da manhã, saía 1h da manhã. Eu sou meio assim, sempre fui meio agitado para isso, né? Então só que agora eu faço para mim. Essa é a diferença, né? E essa diferença reflete na minha família positivamente. Muito bom. Quem quer empreender no mercado da cannabis, né? Nós estivemos recentemente na Medical Cannabis Fair, vamos a outros eventos também, e a gente tem visto que a cada semana, a cada mês tem novas marcas, e não só novas marcas de produtos de cannabis medicinal, mas novas marcas que complementam esse mercado e podem até ajudar como uma agência, né? Novos negócios. Para quem quer empreender nesse mercado da cannabis, qual que é a dica que você dá, assim, se você puder resumir, né? Porque é um papo que se deixar vira um curso mesmo. Vira um curso. Mas o que você fala assim, olha, pensa aqui, faz isso. Por exemplo, uma dica que você já deu, e eu concordo, conversa com a sua família. Alinha, né? Tenha tudo alinhado para não ter nada, opa, você me falou isso, né? Isso acho que é fundamental. Fora isso... Fora isso, bom, eu sou muito motivado, né? Eu sou muito pessoas, né? Então eu acho que eu primeiro começaria com um planejamento, que foi como aconteceu, um planejamento, um estudo de mercado, para ver como é que eu vou penetrar, como é que eu consigo fazer isso, de que forma, né? Gostar, ter paixão. Eu entrei no mundo da cannabis por paixão, Danilo, foi por paixão. Eu podia talvez ter empreendido na alopatia, né? E tá hoje muito bem, tá milionário, né? Mas essa não foi a ideia, foi a paixão daqueles resultados, daqueles depoimentos do que eu vi enquanto eu trabalhava em outra empresa e hoje que eu vejo hoje em dia também. Então eu acho assim, planejamento, paixão e sim, conversar dentro de casa. A família, ela é muito importante nesse momento, porque ela pode te ajudar demais, mas também pode te atrapalhar demais. Então é por isso que tem que ser um jogo aberto, né? Olha, vai ser assim, nós vamos perder aqui, mas nós vamos ganhar aqui. Hoje nós vamos perder, mas daqui 10 anos, daqui 5 anos, todo mundo está ganhando. Então eu acho que esse bate-papo com a família, para mim, foi fundamental. E é o que me encoraja até hoje. E até hoje, 4 anos depois, eu converso dentro de casa, né, sobre situações difíceis que a gente sofre no dia a dia, né? Porque por mais que você seja conhecedor, né, a gente não conhece tudo, a gente está conhecendo a cada momento, né? Às vezes uma pessoa com o olhar de fora fala, não, por que você não faz isso? Né? Então eu faço isso até hoje com a minha família, eu faço isso até hoje com a minha esposa, e eu escuto muito meu filho falar assim, nossa, papai, você vai vender muito. Isso aí me motiva muito, gente. Muda toda a minha vida. Boa. E isso que você falou de alinhamento, família, para quem quer empreender também, eu falo isso porque eu já passei por isso também. Muitas vezes, quando você vai começar a empreender, você começa dentro de casa, a famosa garagem, né? Sim. E é importante alinhar com a família, com as pessoas ao seu redor, né? Que você está trabalhando, né? Não é porque a pessoa está em casa que ela não está trabalhando. E aí, eu acho importante ter esse alinhamento também, olha,
tal e tal horário é trabalho, eu posso fazer isso aqui, eu posso sair de casa nesse período aqui, porque senão vira uma festa, né, no bom sentido e no mal também, e você não consegue atuar no que você se propôs, né? Então acho que é importante isso também. A gente estava falando disso antes da conversa, né? Exato, o quanto que vale a pena, né? Até que momento que vale a pena empreender dentro de casa para falar, não, preciso alugar uma salinha aqui, seja pequena, média, grande, para focar mais, me sentir mais em um ambiente corporativo, isso, né? Exatamente, eu comecei na garagem de casa, né? Não vou dizer na garagem, mas no escritório de casa, é um quarto aí que eu montei uma mesa e fiz um escritório, mas assim, escritório de porta fechada, conversando com a família de novo, né? Porta fechada, naquele momento não pode abrir, né? Com algumas regras, mas são regras positivas para que não atrapalhe o nosso dia a dia, né? Mas você falou um negócio muito importante, né? Por mais que a gente esteja trabalhando de dentro de casa, pelo menos eu sou assim, né? Eu me sinto mais produtivo fora de casa, né? Mas, graças a Deus, a empresa vem caminhando degrau por degrau e eu consegui sair de casa, né? Consegui estar hoje no escritório, onde eu possa produzir, onde eu posso estar no dia a dia, onde eu posso contar, fazer reuniões a qualquer momento, né? Posso sair também daqui e visitar alguns médicos. Eu também não me recuso a isso, muito pelo contrário. Eu sou muito grato àqueles profissionais que me ajudaram no início de carreira, né? E esses profissionais são os que eu ainda visito, né? Faço questão de visitá-los e assim vai ser, independente do tamanho da Gota Pharma. Incrível relato. E agora me fala um pouquinho, o que você aprendeu com os erros que você cometeu lá no início da Gota, que você fala, poxa, isso aqui foi interessante ter passado, porque eu apliquei assim, 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 e está sendo diferente? Eu acho que os erros, eles nos ensinam, né? Eu acho que a gente só erra quando a gente tenta fazer alguma coisa, né? Mas se eu puder resumir os meus erros, hoje eu tenho um olhar mais crítico e mais cauteloso sobre decisões, né? Sobre obrigações, sobre também uma gestão de tempo, né? Eu acho que você vai aprendendo muito isso com os erros, né? E também uma coisa que é muito importante, lidar com pessoas é muito difícil, né? Então hoje eu tento fazer uma leitura mais acurada naquelas pessoas que eu vou trabalhar, aquelas pessoas que vão ser meus parceiros ou não, enfim, isso aconteceu muito lá na frente, foi um erro, foram erros que me fizeram pensar, me fazem pensar até hoje, como eu te falei, como meu próprio sócio de início, né? Sim. Então já foi um grande erro lá de partida, né? Pisei no acelerador, coloquei a primeira e errei, né? Então isso me fez aprender demais, lidar com pessoas também. E as pessoas, a gente nunca contrata as pessoas iguais a nós, né? Porque senão vai ter um time igual e não vai ter inovação, não vai ter diversidade. E falando um pouco na equipe da Gota, o que você mais preza na hora de contratar uma pessoa para a equipe aqui? Olha, parece aparecer piegas, mas eu tenho que ver brilho nos olhos, né? Eu acho que a pessoa que trabalha na Gota, ela tem que ter brilho nos olhos e ela tem que entender, né, que a Gota é uma empresa nova, né? E que isso é muito positivo quando uma pessoa entra numa empresa nova, porque ela pode se desenvolver, ela vai crescer junto com a empresa. Então, um representante amanhã, ele pode ser um gestor aqui. Depois de amanhã, dependendo do tamanho da empresa, ele pode ser um diretor, né? Então, assim, a pessoa o profissional que trabalha comigo tenta identificar isso, esse brilho nos olhos e uma oportunidade realmente de crescer junto com uma empresa que está crescendo, né? Porque a empresa não cresce sem pessoas. Isso não existe, né?
A empresa cresce porque ela precisa de pessoas. Se em determinado momento eu, Ricardo, achar, olha, não preciso de mais ninguém, eu vou fechar a porta da Gota Pharma, porque ela vai falir automaticamente. Então precisa de pessoas, uma empresa precisa de pessoas. E a gente precisa de pessoas também para poder delegar. Delegar, ele é importante. Não importa que a pessoa erre também. É errando que a gente aprende, já acabei de falar isso. Então assim, não importa, é importante que a gente possa delegar, que a gente acredite na pessoa, dê estrutura para isso, né? Dê informações, porque também não é delegar, né? Você tem que ensinar, você tem que cuidar, você tem que estar no dia a dia ali acompanhando, né? Senão é o famoso delargar, né? Senão, exatamente, isso não seria delargar, mas delegar significa ensinar e acompanhar. Excelente. Partindo aqui para o finalzinho, você já falou um pouco, mas o que a gente pode esperar da Gota aí para os próximos anos? Muita inovação, né? A Gota pensa realmente em trazer novos produtos de inovação mesmo, diferentes dos que existem no mercado. Muito trabalho, espero que crescimento, né? Sim. E poder estar atuando junto também com os players, né? Porque eu acho que a concorrência ela deve ser sadia, né? E se a gente puder ajudar de alguma forma também, eu vejo isso com bons olhos, né? Concorrência eles não são inimigos, né? Nós somos batalhadores, né? A gente pode trocar experiência, pode trocar novidades, pode trocar, sei lá, enfim, trocar ideias, né? Mas o que vocês podem esperar para da Gota para os próximos anos é muita vontade de fazer a diferença. Parabéns. Obrigado. Adorei o papo. Me conta agora, deixa um recado aqui para a galera, abre o coração aí, agora é um espaço seu sem nenhum roteiro, pergunta aqui que a gente está vendo. Conta aí para a galera o que você quiser aí para a gente finalizar. Bom, gente, eu acho que tudo aquilo que você faz com amor é prazeroso, né? Não deixa de ser cansativo, não deixa de ser estafante, né? Mas tudo aquilo que você faz com o coração, olhando para o próximo, principalmente, né? E esse é um olhar da Gota, olhar para o próximo, facilita a nossa vida, né? No sentido de querer fazer o bem, né? Querer ser uma pessoa honesta também, né? Acho que a honestidade ela é tudo, né? na nossa vida, né? E ter um propósito, assim. Eu tenho um propósito, eu tenho um legado, eu tenho uma família que está comigo. Vocês ouviram muito eu falar de família porque eles estão comigo. E eu tenho um pequenininho que é o meu propósito, que a Gota vai ser dele um dia. Eu tenho certeza disso. Muito bom, parabéns pela história, pelo seu legado, a sua trajetória aí. Adorei o papo. Obrigado, Danilo. Muito obrigado, vida longa aí, a Gota Pharma. Amém. Conte com a Cannabis Empregos aí para o que você precisar. Amém, obrigado. E é isso, pessoal. Mais um Cannabis Empregos Podcast. Quero agradecer aos nossos patrocinadores aí. Expo Cannabis Brasil, o maior evento aí sobre cannabis do Brasil. Portal de notícias Smoke Buddies e também a Caia, sua fonte aí de informação, dados, conhecimento aí, tanto para as pessoas quanto para empresas. Se você quer expor a sua marca aqui no Cannabis Empregos Podcast, manda uma mensagem para mim, que vai ser um prazer falar com você. Nos vemos nos nossos próximos episódios. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado novamente. Valeu. Estou à disposição. Valeu. Isso aí, galera.